Salmo 139, versículo 7. Já estão? Ok, vou ler em nome de Jesus Cristo. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu está. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali está também. Palavra do Senhor. A segunda leitura está no livro de 2 Coríntios 4, versículo 7. 2 Coríntios 4, 7. Já estão? Ok. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Palavra do Senhor. A terceira está Mateus 18, versículo 20. Esse versículo toda pessoa conhece. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavra do Senhor. Aleluia. Vamos aclamar para a palavra e a glória de Deus. Sentamos em nome de Jesus Cristo. Hoje queremos falar acerca de viver a presença de Deus. Viver a presença de Deus. Amém? Primeiramente, agradeço ao Senhor nosso Deus que me deu a oportunidade, a vida e a força para mim pregar a palavra de Deus diante de vocês. Agradeço sempre ao pastor Luciano de Oliveira Carvalho. Ele é para mim um amigo e irmão que tem confiança de mim, sem me conhecer. Sabe, em francês diz que la chair est chère, on ne le confie qu'aux êtres chers. Esse púlpito é caro e para dar isso numa pessoa deve ser uma pessoa também cara. Eu sou uma pessoa cara para ele. Obrigado, meu pastor. Agradeço o pastor Manuel. Sabe, sou bem vestido, né? Ele. Obrigado, meu pastor. Que Deus abençoe o pastor. Amém? E agradeço o homem de Deus, Ademir, e toda pessoa que trabalha junto com o pastor para fazer avançar essa obra. Bem, amado, tem um testemunho que pode fazer aqui. Sabe, em ano 2000, eu estava ainda no Congo. A República Democrática do Congo fala francês. Eu não sabia nenhuma palavra de português. Mas Deus me falou em ano 2000 que eu irei pregar a palavra de Deus no mundo da lusofonia. E hoje eu falo português. Não posso falar português com sotaque do brasileiro, de português ou do angolano. Porque não cresci em Angola, tenho uma nacionalidade angolana. Cresci na República Democrática do Congo, no meio da língua francesa. Falo muito bem francês, mas estou a pregar hoje em português. É uma maravilha de Deus, bem amado. Amém? Então queremos falar acerca de viver a presença de Deus. Bem amado, o que é a presença de Deus? Primeiramente, bem amado, deve saber que Deus existe, mas Ele não pode se ver, invisível. Invisível em francês. Ele é Deus presente, mas invisível. Então, outra pessoa, porque Deus não se vê, não acredita mesmo que Deus existe. Não acredita na presença
nem na existência de Deus. Mas, bem amado, ouve, Deus está aonde que você está. Amém? Acredita que Deus está. A presença de Deus, o viver na presença de Deus, é viver numa cobertura da sua glória. Da glória dele. Andar sobre a graça dele é viver na graça dele. A presença de Deus não é problema de sentimento, nem de sensação, das emoções humanas, não. Deus existe, Deus pode ser presente, sentir isso ou não. A verdade é isso. A presença de Deus. Viver na presença de Deus é viver no atmosfera celestial. Sentir ou não. Bem amado, você está a entender ou a compreender uma realidade. Ter uma crença e ter uma certeza da existência de Deus. Por isso a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 5, a palavra diz, aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Deus existe. Amém? Ninguém pode orar sem crer ainda na existência de Deus. A existência de Deus é também o sinônimo da sua presença. Bem amado, quando estou a pregar, estou a sentir a manifestação do Espírito Santo, ele está a tocar os corações para você receber essa palavra, para que seja uma semente viva para produzir fruta na sua vida. Acredita, bem amado, abre o seu coração para receber essa palavra poderosa que Deus preparou para você. Uma comida que vai dar a vida e produzir frutas que vai demorar para sempre e mudar a sua vida. Para você viver na atmosfera da glória de Deus. Viver o céu aqui na terra. Viver o céu na sua casa. Fazer da sua casa o paraíso de Deus aqui na terra. Fazer do teu quarto o paraíso de Deus aqui na terra. Sentir ou não. Não é problema de emoção humana. É problema da fé. Uma pessoa que tem fé grande é aquele que acredita na existência de Deus. Sabe, bem amado, muitas pessoas se perguntam ainda se Deus existe ou não. E outra escolheu que Deus. Escolheram que Deus não existe. Ateus, né? Eles escolheram que Deus não existe. Portanto, a Bíblia diz que até os demônios sabem que Deus existe e tremem. E os demônios têm valor diante de Deus. Se outras pessoas não acreditam, eles não têm valor, mas os demônios têm. Se podemos falar assim. O demônio sabe e treme. Até o diabo sabe. Como você que Deus se criou, não acreditar na existência de Deus. E muitas pessoas, diante de problemas, diante de aflições, e quando nenhuma coisa anda, quando todas as coisas tornam negativa, para ele Deus não existe. Se Deus existe,
porque eu estou a passar dificuldade. Bem amado, me deixa te dizer que Deus existe até quando você está passando o tempo duro. Deus existe até quando você está a chorar. Ele já resolveu as coisas. Ele já tem a solução para o seu problema. Sentir ou não, Deus existe e você deve viver a sua presença. Aleluia. O bem amado, entende que Deus existe. Vamos falar acerca de 3 coisas maiores acerca da viver na presença de Deus. As 3 coisas são tiradas das leituras, 3 leituras que acabamos de ler aqui. Bem amado, primeira coisa, deve saber que a presença de Deus faz cobertura geral do universo. E não só da humanidade, mas do universo. A pessoa que entendeu isso era o rei Davi. O Antigo Testamento nos fala das 2 pessoas, Davi e Jonas. Davi entendeu que Deus existe. Ele entendeu que Deus está em todo lugar. E a leitura de Salmo 139, versículos 7 e 8. Ele diz que Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está no baixo da terra, no fundo da mar, do oceano, do rio, que seja na floresta e também no inferno. É surpreendente que Deus seja ou esteja também no inferno. Não significa que Deus está lá, mas Deus é capaz de fazer uma ação até no inferno. Ele é capaz de tirar você até no inferno. E ele diz que aonde fugirei? Aonde? Bem amado, você pensa de fugir de Deus? Não tem um lugar para você ir. Aonde que você vai se esconder para que Deus não te vê? Deus é capaz de ver uma formiga preta no baixo de uma pedra negra ou o quê? Preta na escuridão. Diante de Deus não existe escuridão. Ninguém pode esconder Deus. Bem amado, até os pecados escondidos Deus está a ver. Não pensa que se você entra no lugar sujo por causa da santidade que Ele não vai ver. Vai ver, é capaz de chegar até lá e demonstrar a você que você está no lugar que não está bom. Ele é capaz, bem amado. A presença de Deus está em todo lugar do mundo. Aonde que está, que seja o lugar santo ou não, Deus é capaz. Davi entendeu isso e falou disso. Aonde fugirei? Até no inferno, Deus é capaz de entrar lá, chegar até lá no inferno. Se Deus é capaz de chegar até o inferno, é aqui na terra. Qual é esse lugar que Deus não pode chegar? Bem amado, entende que Deus é onipotente. A palavra onipotência significa ter todo o poder, capacidade de tudo fazer.
Por isso a Bíblia diz que ele é El Shaddai, uma palavra da língua hebraica que significa que ele tem poder sobre tudo. O Mighty God, multipoderoso. Ele é omnisciente. Toda a ciência do mundo, Deus sabe todas as coisas. E Ele é omnipresente. Uau! Qual é esse Deus? Bem amado, se você acredita em Deus, você tem um Deus maravilhoso, omnipresente. Ele está no céu, em mesmo momento está aqui na terra, em mesmo momento no baixo da terra, em mesmo momento no fundo do mar, em mesmo momento, o mesmo Deus. Aqui é 21 horas ponto aqui no Brasil, hora do Brasil. Na Europa, hora de inverno é 4 horas de mais que Brasil. É 1 hora. Já mudou a data. Na África também. Ásia, Oceania, temos 5 continentes. América, mas sabe que em todo lugar, aqui estamos a orar, aqui no São Paulo, toda a igreja que está a fazer culto nesse momento, Deus está aqui, está também lá. Bem amado, é maravilhoso. O diabo não é omnipotente. Ele tem uma organização em todo lugar, tem representante, mas o nosso Deus, Ele está aqui, Ele está lá, Ele está lá. Se há uma igreja lá, no outro bairro, ali no bairro Moca, Ele está na Bela Vista, na Liberdade, na Sé, todo São Paulo, Deus está nesse São Paulo, cidade capital, até outra cidade do interior do São Paulo. Nesse momento Deus está a ouvir do mesmo jeito que aqui. Bem amado, se você não entende Deus, você quer avançar o seu pensamento para entender quem é Deus. Avançar o pensamento, estudar profundamente quem é Deus. Aleluia! Não só aqui no estado do São Paulo, também todo o Brasil, o país é grande, até na Canadá, até na Argentina, na Chile, Colômbia, outro país, Bolívia, da América. Se pode atravessar o Oceano Atlântico para ir na África. Nesse momento, toda pessoa que está glorificando Deus em verdade, em espírito, Deus está também lá. Oceania, que seja onde nesse momento Deus está agindo do mesmo jeito que aqui. O Deus maravilhoso, aleluia. Não, Ele merece uma salva de palma. Oh, meu amado, pode aclamar o Senhor Deus. Aclama tipo no estádio. Ele é bom. Entende bem, amado? Mas Jonas, ele não entendeu que Deus está em todo lugar. Deus lhe confiou uma missão para ir pregar em Nínive. Ele não queria ir. Não queria. Com toda a liberdade, democracia, tipo no Brasil, um país da liberdade, da democracia, pode aceitar ou não,
Mas a vontade de Deus não é problema da liberdade. Ele não entendeu isso. Queria fugir da presença de Deus. Portanto, Davi passou já há muito tempo. E Jonas era por trás de Davi. Ele deveria já entender até esse salmo, de Salmo 139. Porque ele era o profeta. Deveria entender esse salmo, ler isso, entender isso. Ele escolheu fugir da presença de Deus. Uma causa impossível. Amém? Você conhece a história? Se pudesse falar disso, vai levar muito tempo. Mas até quando ele foi deitado nas águas, Deus continua a estar com ele no fundo das águas. Até no vento da baleia, Deus continua a estar com ele. Bem amado, até você quando está a passar uma situação, tipo que Deus não está lá, Ele está no controle. Grande que seja o problema que está fazendo que o seu coração fica calmo. Deus está contigo. Ele falou: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Nunca. Quando fala assim de nunca, significa isso não vai se acontecer. Nunca. Jamais. Nem o dia que isso se acontecerá. Ele está sempre. Ele é o amigo que sempre está consigo. Deus se manifestou até dentro da barriga. Para o mundo já acabou para Jonas. Acabou para ele. Mas para Deus ainda não acabou. Aleluia. Aleluia. Ainda não acabou. Fica sempre crente. O seu Redentor é vivo. Aleluia. O segundo, bem amado, Deus está em todo lugar aonde que Ele está. Ele é adorado, honrado, glorificado, exaltado. Onde a palavra Espírito se acorda, Jesus Cristo está lá. Ele diz na sua palavra: aonde que se encontra 2 ou 3 pessoas reunidas em nome de Jesus Cristo, Deus está lá. Ele está presente. Ele está lá. Quando 2 irmãs falam do nome de Jesus Cristo, partilha a palavra de Deus, o pão da vida, Ele é lá. Ele está presente. Isso é fora da ideia geral da presença de Deus, que faz cobertura de toda a terra. Isso é uma promessa para você. Ele prometeu nas pessoas que vão se reunir para adorar Ele, para partilhar a sua palavra, para falar de Jesus. Oh, bem amado, quando você fala de Jesus, Deus está. Você tem uma garantia da presença de Deus. Você está seguro. Aleluia! A paz do Senhor. Não vamos permanecer muito lá. É a terceira
A Bíblia diz que o mundo não pode conter Deus. Você conhece isso, né? Mas Jesus diz no livro de João 14 que a pessoa que vai amar, me amar, a pessoa que ama Jesus, ele diz que eu meu Pai, vamos viver dentro dessa pessoa. Quando você ama Deus, você tem uma promessa, uma garantia, uma promessa, uma garantia que Jesus Cristo, Ele e Pai dele vão viver dentro de você. Será que você ama Deus? Será que você ama Jesus? Portanto, o Deus está grande. Com a grandeza dele, o mundo não pode conter ele. Mas aquele Deus grande vive no coração da pessoa que ama Deus. Essa pessoa é comparável a um vaso da terra. O vaso da terra significa a fraqueza do homem, a sua fraqueza, os seus limites. Você está limitado. Ainda o homem não pode viver para sempre. O corpo, esse corpo vai morrer. E você está limitado porque você está limitado na força, está limitado na inteligência, está limitado com todas as capacidades. Mas esse Deus escolheu você para manifestar a glória dele, viver em vocês, ter Deus dentro de vocês. A Bíblia diz, compara isso com ter o tesouro dentro de você. Meu amado, você pode ser orgulhoso de ter Deus em vocês, porque você está trazendo o tesouro. Você leva o tesouro dentro de você. Você anda com tesouro, com a riqueza. Não só porque você foi tirado da terra onde que fica toda a riqueza, mas você tem uma riqueza mais grande que toda a riqueza do mundo. Ter Deus dentro de você. Estamos na dispensação do Espírito Santo. Ter Deus. Deus é invisível. O Espírito Santo dentro de você. Bem amado, a vida cristã é uma vida da vitória diariamente. Quando você anda com a vitória de Deus, anda com o Espírito Santo, você terá uma vida da vitória. A vitória sobre o pecado, sobre a doença, sobre a morte. A vitória de Deus. Ter o Espírito Santo é igual a ter Deus dentro de você, porque o Espírito Santo é a terceira pessoa de Deus. Apóstolo Paulo diz no livro de Efésios 5:18, não fica cheio de bebida, não fica bêbado, mas fica cheio do Espírito Santo. Isso é a presença de Deus. Andar com Deus e andar na vitória. Não uma vida de derrota, uma vida da vitória. Podemos nós colocar de pé e orar a Deus. Bem amado, você deve ser vazio para deixar Deus encher você. Fica tipo um vaso para receber a glória da sua presença. Seja concentrado, fica concentrado, bem amado, que Deus coloca a glória dele dentro de você. Começa a pedir a Deus encher você da sua presença. Que
Que Ele enche você da sua presença. Ora, meu amado, pede Deus. Quando Ele enche você, Ele tira o pecado, Ele tira o que não pertence ao Senhor. Ó Senhor, que o Espírito Santo comece a obra. Enche todo mundo. Que cada um de nós seja cheio do Espírito. Que cada um de nós seja cheio e receber a tua bênção, receber a cura, receber a vitória. Bem amado, Deus conhece o problema que está dentro do teu coração, que está fazendo chorar você. O Deus conhece. Rabada chocori akada baba 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 renta kada baba. Que todo vaso vazio seja cheio agora. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Do Espírito. Oh Senhor, Ali enche-nos do teu Espírito, ao Deus da do tua presença. meu. Queremos viver a tua glória, ó Senhor. Andar na vitória, Senhor. Oh Deus, ao Deus da minha vida. Oh Deus, e me sem nenhuma explicação. Espírito, que desce como fogo, que o fogo de Deus como em Pentecostes, me enche-me de novo. Que toda pessoa doente seja curada em nome de Jesus Cristo. Recebe a cura agora. Que toda corrente caia agora mesmo em nome de Jesus Cristo. Que toda complicação da tua vida caia em nome de Jesus Cristo. Que você anda de vitória a vitória, de glória a glória, de glória a glória. Que Deus resolve agora mesmo todo problema do teu coração, da tua casa. Rabada checa da babababa. Runto codiga da babababa. Se você tem um filho que é viciado da droga, que Deus tira o vício da droga agora. Que ele seja libertado agora em nome de Jesus Cristo. Se o seu marido não acredita no Senhor Jesus Cristo, que o Espírito de Deus anda a tocar o coração dele nesse momento mesmo. Em nome de Jesus Cristo. Que todas as situações difíceis da tua vida se muda em positivo em nome de Jesus Cristo. Receba a ação da mão de Deus. Recebe isso em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, para a ação do Espírito Santo. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.